Muito bom ver esse auditório cheio aqui, né, no final do evento, nessa nossa última conversa. E vai ser uma conversa mesmo, porque eu combinei aqui com o Aaron e com o Sartaj que a gente vai fazer um pouquinho diferente esse painel. Eles vão também conversar entre eles. E acho que o mais importante, assim, para introduzir a conversa com vocês é falar da generosidade deles, de virem até aqui. O Sartaj veio da Índia, né, e o Aaron veio dos Estados Unidos, do Vale do Silício, e como o nosso Edgar bem colocou, eles vieram voluntariamente, né, e o Sartaj veio com o apoio da UN Foundation, do nosso Plus Social Good, e é muito importante para nós, porque isso nos faz, todos nós, parte dessa grande rede. E uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, trabalhando com inovação, é que a gente cria um ecossistema, um ambiente de inovação com a troca, compartilhamento e generosidade. Então, nós não temos palavras para agradecer tanto o Aaron, quanto o Sartaj, quanto todos os nossos palestrantes internacionais que vieram aqui voluntariamente. Eu acho que isso é a grande questão, é a grande forma da gente trabalhar em rede com a inovação social. Falar um pouquinho, bem rapidamente, do Aaron. Ele vai falar sobre a IDO. Ele trabalha na IDO.org, mas ele tem toda uma longa trajetória em outro setor, né, como jornalista. E a IDO é um ícone. Eu gostaria de perguntar aqui para a plateia quem conhece um pouco do trabalho da IDO. Legal. E também quem conhece o Design Thinking, a metodologia. Show! Quem já aplicou o Design Thinking? Muito legal, gente. Então, assim, eu acho que vai ser bem legal de conversar com eles. É uma metodologia que nós usamos muito no Social Good desde o começo, para, inclusive, criar o programa. E o Luiz, que está aqui conosco, o Edgar já falou dele, assim, o Luiz nos propôs um grande desafio, ele, na Fundação Telefônica, lá em 2011, de usar o Design Thinking, né, Luiz, para a gente poder ajudá-los a remodelar o programa de voluntariado da Fundação Telefônica. E foi uma experiência, eu acho que muito desafiadora. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo, porque nós trabalhamos aí com quase 80 pessoas de várias empresas diferentes do grupo. E, através do Design Thinking Aero, nós conseguimos chegar aí numa remodelação de programa muito interessante, né, Luiz? Eu acho que foi um desafio dessa cocriação e do uso dessas novas metodologias. E a gente usa muito no Social Good Lab essas ideias todas que vieram aqui, que vocês conheceram, as 6 finalistas, esses meninos fantásticos, passaram por toda essa experiência de trabalhar com design centrado no ser humano. Então, assim, para a gente é muito legal saber que tu estás aqui conosco e também essa generosidade de compartilhar e saber que vocês muito pouco vêm ao Brasil. Então, assim, é um privilégio enorme vocês terem aceito o nosso convite. A gente sabe que é difícil. E o Sartaj, ele tem um sonho bem pequeno, né? Eu, particularmente, acho que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, pequeno ou grande. Então, eu acho que o Sartaj está aí para ensinar a gente a sonhar grande. E o sonho dele é impactar 1 bilhão de pessoas. Pode ser até que esse sonho na Índia seja não tão grande, mas aqui para nós é um absurdo. Então, falar de escala, falar de comunicação em escala, fazer de novas metodologias de inovação, vamos aí aproveitar tudo que a gente pode do Sartaj. E a gente vai ouvi-los, né? A gente vai poder trocar um pouco com eles, eu espero que a gente possa ter essa oportunidade, e principalmente a gente vai estar falando do ser humano. O Sartaj me falava um pouquinho de psicologia, quando a gente conversou no bastidor, e está tudo em torno do ser humano. Eu, como psicóloga, né, é o que eu mais gosto, é uma coisa que me instiga. Eu acho que tudo que a gente conversa aqui é isso, é de ser humano para ser humano, ver como é que o comportamento acontece, e a tecnologia é absolutamente nada. Nós é que somos tudo, ela só é uma ferramenta para nos ajudar a fazer mais e melhor. E o Luiz está aqui conosco para participar da conversa depois nas perguntas, para interagir com o público, e nós vamos fazer essa conversa entre o Sartaj e o Aaron. Agora está com o Aaron, está contigo. Pode começar a tua apresentação. Muito obrigada. Well, thank you so much. Oh boy, that's loud.
Thanks so much, first off, to Social Good Brazil and to everyone who has made it possible for... Que possibilitou para aqui visitar. É muito bom estar aqui, a primeira vez no Brasil. Florianópolis é a primeira visita no Brasil. Então, a apresentação está aí. Olá, Social Good Brasil. Meu nome é Aaron Britt. Eu sou o editor sênior da IDEO.org. Vamos começar com o que é a IDEO.org. As pessoas ouviram falar da nossa empresa, e para aqueles que não ouviram falar da nossa empresa, é uma organização para global design. A gente pratica em design da maneira mais ampla possível. Nós fazemos design, projetamos design, produtos, experiências, comunicações, nos dê qualquer coisa e será projetado, design. E uma maneira que a gente pode fazer isso é para achar uma abordagem para a solução de problemas que a gente chama de design centrado no ser humano. E para explicar o que é isso, é compreender completamente e empatizar com um grupo de pessoas para quem você está fazendo o design. As pessoas que precisam usar, por exemplo, um novo celular ou uma nova experiência no hospital, ou pessoas que estão passando por problemas de pobreza. Então, você vai a campo, você ganha empatia com as pessoas que você está fazendo design. A gente resume de tudo que ouviu deles, a gente cria um protótipo, coloca nas mãos deles e pergunta o que eles acham. E a ideia aqui é que se nós podemos trazer essas pessoas para nós, no processo, nós podemos tratá-los como indivíduos, como humanos, não como um grupo de pessoas, consumidores sem rosto. Então, nós temos que achar soluções que vai realmente atender às suas necessidades muito melhor. Então, aqui é um exemplo de algumas coisas que a IDEO já fez design. Primeiro laptop, serviços para bancos, é um projeto da IDEO.org. O Clean Team, que era um programa de saneação e água em Gana. Começamos a pensar como podemos usar o design para trazer benefício para o maior número de pessoas. Mas nós tínhamos um problema, que na IDEO era ter uma companhia de design de sucesso, e vocês sabem que essas empresas gostam de cobrar muito caro pelos seus projetos. Então, nós pensamos para quem poderíamos trazer benefícios. Essas pessoas que são pobres não têm muito dinheiro. Então, nós tentamos achar uma maneira para achar que esse modelo de negócios funcionasse. Então, nós criamos a IDEO.org como uma organização sem fins lucrativos, para ter práticas de design e usar o design para resolver os problemas. Então, a gente faz isso de duas maneiras. Uma das maneiras é as soluções que nós criamos. Então, as nossas equipes de design vão para o mundo, trabalham com fundações e parceiros para criar soluções. E também existe a outra maneira, é a crença que nós temos muito forte. Esse é o meu trabalho, é achar de maneiras que nós podemos compartilhar a nossa abordagem para a solução de problemas, porque a gente acha que lá fora, em social good, nesse espaço, muitas vezes as pessoas que estão querendo servir, eles não estão falando com as pessoas que eles querem servir. Como é que a gente vai fazer com que esse apoio seja mais centrado no ser humano, mais transparente, mais criativo? Então, aqui são alguns projetos que a gente fez de saúde. Alguns legais são uma clínica em Lusaka, na Zâmbia, onde as meninas podem ir para receber informações sobre a sua saúde reprodutiva. Muita falta de informação e as meninas foram lá, não recebiam o que elas precisavam. É uma cultura bem hostil em relação a planejamento familiar. Então, nós encontramos novas pessoas já chegar até as meninas. De uma maneira, parece louco, mas... E se vocês recebessem a sua informação, não na clínica, mas no lugar que você pudesse estar com seus amigos, se divertindo, de uma maneira muito informal, mas assim mesmo ter informação. Num local onde o insight que a gente teve foi: você não vai fazer contato de olho com a pessoa. Então, as pessoas elas não precisam olhar para quem vai dar informação. Pode ser num lugar informal. Por exemplo, nós fizemos um pop-up, um salão de beleza, onde as meninas vão para fazer as suas unhas e podem lá receber essa informação.
O outro projeto é o Clean Team, e nós temos agora 3.500 pessoas que receberam seu primeiro vaso sanitário graças a esse projeto. Então, são algumas das soluções que nós criamos. Então, existe também as pessoas que nós queremos transformar as organizações e quem resolve os problemas. Nós temos um kit de ferramentas. Eu trabalhei como jornalista por 10 anos, adoro contar histórias, e nesse caso, contar uma história de um processo que vai te levar mais para frente, mais rápido, de maneira inovadora. Então, eu vou compartilhar com vocês agora. 40.000 pessoas se matricularam para o curso para o design centrado no ser humano, que eu vou falar agora. Nós criamos esse kit de ferramentas para o design centrado no ser humano. Vocês já viram isso? Já fizeram download? Isso foi feito em 2009 e já foi feito 141.000 vezes de download. Então, é um grande approach para achar uma maneira de realmente poder achar os problemas para esse setor. Deixa eu dar para vocês alguns insights, algum knowledge, algum conhecimento. Nós fizemos faz 5 anos que nós fizemos esse toolkit. Nós vamos agora fazer uma melhoria neles. Isso vai ser muito bom. Então, vocês podem comprar quando ele for disponibilizado em livro ou fazer o download de graça. O Design Kit é um website que a gente lançou em setembro. É uma grande plataforma que nós podemos conversar sobre o design centrado no ser humano. Nós tínhamos uma comunidade chamada HCD Connect, vocês conhecem? Mas tinha um website que tinha 57.000 usuários. Nós ficamos muito empolgados com essa comunidade, mas era um primeiro passo para compartilhar o design centrado no ser humano online. E nós estávamos prontos para ir além. Então, as 3 partes chaves alguns vídeos que falam sobre a mentalidade, a filosofia do design centrado no ser humano. Não é sobre faça isso ou fala aquilo quando você encontra alguém. É relacionado ao que anima o design centrado no ser humano. Por exemplo, aprenda dos insucessos, crie empatia, trabalhe com ambiguidade. E são coisas importantes, são chaves do design centrado no ser humano, que nos ajudam a ir adiante, a compreender aonde você pode chegar. Que é importante, porque o design centrado no ser humano começa no ponto de vista que você não sabe a resposta e que é desconfortável para as pessoas. Mas quando você soubesse a resposta, quando começou, você não conversaria com as pessoas. E se você não conversa com as pessoas, como é que você vai chegar numa boa solução? Nós tivemos 54 métodos nesse Design Kit. É como uma receita de como praticar o design como nós fazemos. E uma outra grande história são os nossos casos de estudo, onde nós podemos mostrar para vocês, do início ao fim, como o design centrado no ser humano, como esse projeto pode trazer um impacto e quais são os insights que a gente chegou para nos ajudar a chegar até lá. Nós temos um curso que nós tivemos 45.000 pessoas que fizeram inscrição fazendo esse curso online. Você faz uma equipe, você se junta e durante 7 semanas você faz download de PDFs e você compartilha com Acumen. Acumen é uma plataforma que a gente também trabalha, claro. Isso é realmente muito animador. É uma maneira muito empolgante de compartilhar o design centrado no ser humano. Aqui algumas pessoas que curtiram o nosso curso. E é isso aí. Isso é uma rápida olhadela do nosso idaho.org, e eu realmente estou empolgada em compartilhar mais com vocês e estou muito agora empolgado de ouvir o Sartaj. Hello? Hello? It's working? Alô, tá funcionando? Bem, pelo contexto, eu gostaria de compartilhar, de onde eu venho. O meu contexto, é claro que é muito inspirado onde eu vivo, onde eu trabalho. Aí sou eu, ali. E aqui, só por uma breve história da minha vida, fiz muitas coisas. Eu escrevo, eu descanso, eu trabalho, mas com 13 anos eu tive malária e quase morri porque eu fiquei em coma por 3 dias.
E depois, alguns dias depois daquilo, eu tive, com 25 anos, um ataque cardíaco. Trabalhei muito, estava trabalhando muito, com 25 anos. E aí, no meio, teve um ponto que eu descobri, olha, o que eu vou fazer com a minha vida? Estou só trabalhando, deixa eu ver o que eu vou fazer. Porque eu sou engenheiro, eu sou um cara matemático. E, no final das contas, em alguma idade X, sei lá, eu estou perto dos 40 anos, e na idade X eu vou morrer. E vai acontecer, não é? Em algum ponto. Se vai acontecer, daí eu pensei, bom, no que eu sou bom antes de morrer? Daí eu fiquei pensando, e é o que tem motivado a minha vida. Então, essa questão do propósito, por que eu existo, o que eu tenho que fazer na vida, isso aí me deu medo. E o jeito que eu resolvi fazer, eu falei, bom, como é que eu luto com o medo? Com medo, não é? Aí eu achei que eu falei, bom, eu fiquei procurando por isso, eu falei, porque eu quero, de fato, alcançar esse propósito, eu quero lutar contra esse medo e quero fazer algo grande o suficiente que vai me dar medo todos os dias, de forma a me motivar para frente, algo que fosse maior do que, sei lá, fazer qualquer coisa comum. E para mim, era algo... O que era grande para mim? Impactar 1 bilhão de pessoas, porque eu venho de um lugar que tem muitos bilhões de pessoas, né? Então, sei lá, se atingir 8% do mercado, tá bom. Eu falei, legal, então, uma entre 7 pessoas eu quero impactar. Se tem 700 pessoas e se eu quiser fazer 100 pessoas ficarem felizes, tá bom pra caramba. Aí, na verdade, pode ser meio suave, sei lá, mas, na verdade, é melhor do que zero, não é verdade? Talvez eu não consiga impactar 100 pessoas, mas 100, mais 40, é melhor do que nada. Aí eu fiquei feliz comigo mesmo e, assim, as coisas começaram a acontecer. A razão pela qual isso é importante é porque eu fui privilegiado o suficiente, porque eu entendo e eu acredito a ideologia da abundância. Então, eu não... Ou seja, eu não penso assim, tem muita competição, a oportunidade é pequena. Não, eu penso assim, existem pessoas brilhantes que podem impactar, sim, as outras pessoas. Tem que pensar assim. Então, isso fez com que a porta se abrisse. E se eu fizer isso, eu fizer aquilo ou outro, eu pensei. Na verdade, a história se tornou bem maior para mim. Aquela questão do ego. Aí eu fiquei mais sério e pensei assim no conceito de vida mais o bem. E eu pensei assim, bom, eu quero ajudar instituições, organizações e negócios a ficarem bem, a fazer o bem, porque eu quero fazer o meu melhor. E também vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tecnologia exponencial para o melhor, para o bem. Como é que eu posso ajudar essas pessoas usando a tecnologia exponencial para um propósito bom? E aí eu vou falar sobre 3 coisas que eu, antes de passar para o Aaron de novo, mas, enfim, a primeira coisa que eu vou falar é a singularidade. A singularidade, esse conceito diz que, a algum ponto, a inteligência da máquina do planeta ela iria passar, né, ultrapassar a inteligência humana. E claro que o Tellingwar ele falou que quando esse incidente acontecesse, quando a gente atingisse a singularidade, 1 milhão de anos de tecnologia, dessa revolução, seria acabado por 5 minutos de tecnologia, dessa força. Quer dizer, e aí, para todos aqueles que pensam que isso é besteira, palhaçada, imagina, não vai acontecer, isso prova. A gente veio do 400 bilhões de anos atrás, onde a vida começou, para a evolução, até a rapidez onde chegou em 100 anos faz 100 anos, né, que temos aí o primeiro PC, ou seja, tudo passou rápido. E aí, na verdade, se focou no último século para computadores, a gente veio de umas salas de computador para um pedacinho, um negocinho que é um celular na mão, cada vez mais rápido. Esse gráfico mostra que em 2045 a gente vai ter uma máquina cuja inteligência, cuja força cerebral vai exceder qualquer cérebro humano. Nós seremos, sim, ultrapassados pela máquina em algum ponto da história. Algumas pessoas têm medo, mas eu achei interessante, porque eu fico pensando assim, a gente não tem que fazer muitas coisas que a gente faz agora, mas
Eu pensei, porque lidar com essa mudança dessa forma tão inovadora que a gente está procurando tanto, e a coisa engraçada é que vai acontecer nos próximos 50 anos, ou seja, a gente vai estar vivo ainda. Isso é uma das coisas. Segunda coisa é, quando as pessoas falam sobre tecnologia exponencial, muitas pessoas estão falando isso, a gente está falando dessas coisinhas, essas 9 coisas, e eu coloquei ali computação, fabricação, biologia, aplicativos. A gente colocou isso entre custos, velocidade e correção e tamanho, ou seja, a acurácia e tamanho. A gente é a forma que se cria a vida, ou seja, seguindo aquele espaço da tecnologia. Dá para fazer isso, aplicando isso na vida. E dá para fazer as aplicações disso. Você pode usar nas redes sociais, em carros, enfim. Essas são as tecnologias exponenciais que estamos falando. E isso leva ao último ponto, que é nós temos que pensar nas nossas tecnologias num ponto de vista mais contextual. O que eu quero dizer com isso? É que agora nós estamos no modelo de economia. Eu diria que a gente está nessa economia compartilhada, etc. Mas lembre-se que o modelo de economia que se conheceu foi a economia agrária, onde, se você olhar para aquilo, a primeira tecnologia exponencial lá era o que era o fogo. O fogo era quem dava o jogo, quem mudava o jogo, não é? Ou seja, a mesma coisa aconteceu na época industrial. Por quê? Por causa do motor. Você fala, se eu colocar petróleo dentro de uma coisa, o negócio funciona, opera. Então, naquele ponto do tempo, o motor era a tecnologia exponencial daquela época. No caso da economia do conhecimento, 10 anos atrás, enfim, com a tecnologia da informação, eram os computadores. E agora, na economia criativa, que é mais free, enfim, são as plataformas. As plataformas como plataformas freelancers, assim. Se a gente puder ter qualquer freelance no mundo numa plataforma só, é possível, claro que é. Isso se alcança. E antes da criação da economia, as pessoas só achavam que era impossível. Plataformas, imagina, na economia, imagina. E aconteceu. E a última parte é a economia colaborativa, a economia compartilhada, e todas as tecnologias que nós falamos, aquelas 9, elas são exponenciais para esta economia também. Depois disso, a gente vai mudar para alguma outra coisa. Essas coisas também vão mudar. Mas, no nosso contexto, talvez os 20, próximos ou 50 anos, a gente vai pensar numa outra coisa. A gente vai pensar, talvez, em, sei lá, mas outras gerações de agora, todos vão pedir alguma coisa online, e aí o negócio vai ser impresso na sua própria casa. É assim que a gente vai viver. Os nossos netos vão já saber que aquilo já é assim na vida deles todas. É mais ou menos isso. Acho que é isso. Falei já. Negócio chato. Vamos conversar. Would like to ask a question to I got a Satoshi? question for you. Absolutely. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Baseado nesse modelo que você falou, então vai ter um momento onde as máquinas serão mais inteligentes do que nós somos, e quando essas pessoas vão fazer tarefas que nós não gostamos de fazer, ou elas fazem melhor. Então, parece que uma dessas abundâncias que você está falando, talvez na nossa vida, mas na vida dos nossos netos, é tempo, certo? Então, primeiro, o que você vai fazer quando você tem um monte de tempo nas suas mãos, porque as máquinas estão fazendo tudo? E segundo, o que as nossas crianças, nossos netos vão fazer? Eles vão ter muito tempo. Stories. Você é muito bom, né, para contar histórias, assim. Eu vou escrever. Eu vou fazer algo que as máquinas nunca são boas. Ou seja, e acho que é uma economia criativa e colaboradora que faz para mim. O que a gente tem que fazer para ganhar dinheiro? E se o dinheiro não tiver valor nenhum, sei lá? Eu não tenho todas as respostas, mas quando você vê todas as coisas pesadas feitas por máquinas, o que sobra para nós? E é uma coisa que a gente tem que se perguntar todos os dias, não é? Se alguém vai... Um jornal, você tem novas máquinas e tal,
E para imprimir um jornal agora, cortou metade do tempo. O que a pessoa faz com o resto do tempo? Dá um pouco de medo, né, quando acontece assim na hora. Mas passa 5 anos, você vai mudar para uma outra coisa, que vale mais a pena usar o seu tempo. Então, acho que as pessoas se adaptam. A inteligência humana vai ser mais criativa, mais especial. Eu acho que vai ser o cara mais criativo do mundo, assim. Vai ser a época mais criativa para todo mundo. E nossos netos vão fazer o quê? Vão ficar escrever música e compor poemas? Sim. Vai ter umas 1000 Rihannas, hein? Vai ter um monte de Rihannas, aí, 1 bilhão de Rihannas por aí. Taj, pode fazer uma pergunta agora, Taj? Bom, eu li um pouquinho sobre o seu histórico, quando eu penso em designers e tal, e você tem essa experiência jornalística. Como é que isso interfere no trabalho que você faz? Né? Como é que são os bastidores do trabalho ali da Ideal? Porque a gente pensa que o Ideal é um herói que pode fazer tudo, mas como é que funciona mesmo nos bastidores? Nós temos essas fantásticas máquinas que fazem todo o nosso trabalho. A gente viaja pelo mundo para pregar a Idaho. Meu histórico, eu passei 10 anos trabalhando como jornalista. Antes de começar a trabalhar no Idaho, eu me juntei a eles há 1 ano atrás. E uma das razões que eles me querem... E eu acho que é isso que eles têm, integrar a antropologia dentro do processo de design. Então, se você olha para IDEO.org, nesse time, nesse projeto que estamos falando com ferramentas de agricultura agroculturais, não são só engenheiros mecânicos e engenheiros industriais. Você quer um designer gráfico de negócios, você quer fazer uma equipe de muitas pessoas que podem praticar o design centrado no ser humano, mas que vai trazer várias perspectivas para o que você está fazendo, porque a ideia é, por exemplo, 3 designers industriais para fazer um projeto, eles vão pensar da mesma maneira. Então, mas se você fizer uma equipe, por exemplo, trazer algo mais inovador, nós estamos procurando insights em todo lugar. A gente conversa com várias pessoas para achar esses insights. E também isso vem das nossas equipes. Então, eu acho, pelo meu ponto de vista prático, Idaho.org é jovem, e a gente pensa como a gente pode compartilhar essas histórias, que tipo de fotos que a gente tem que ter, que tipo de vídeos a gente tem que compartilhar. Então, minha histórico como jornalista ajuda essa ideia do Idaho. Você pode perguntar para o meu chefe se eu estou indo bem. Eu acho que se ele não dizer coisas boas, me avisem. Eu respondi sua pergunta, o que mais eu posso te falar sobre isso? Na verdade, é o backstage mesmo, né? Como é que é a sua vida? Como é que as pessoas vivem dentro do IDEO? É sempre perfeito, mas a vida e o negócio certamente não são perfeitos. Então, como é que vocês acham um equilíbrio entre o IDEO.com? Um é com fins lucrativos e o outro é sem fins lucrativos. Como é que vocês compartilham essas estratégias e não essas dificuldades? Então, IDEO.org é uma entidade separada, sem fins lucrativos. A gente tem o nome deles e muito dos talentos vem dessa outra organização que é separada. Mas as conexões são muito fortes. Nós temos pessoas, por exemplo, o CEO da IDEO está junto conosco e as pessoas que fundaram IDEO.org estão ali. Então, essa é a conexão. Nós temos os designers from the IDEO trabalhando conosco. Por exemplo, uma parceria de 1 ano ou de 6 meses. Por exemplo, um engenheiro mecânico vem e trabalha conosco, com nossas equipes de projeto. A gente aprende com a especialidade deles e, francamente, é uma maneira muito legal de ter as pessoas para os nossos projetos. A gente vai precisar de um engenheiro mecânico, então vamos ver se eles nos ajudam com isso. Em relação ao nosso bastidores, é um lugar muito legal de trabalhar. Parece louco ir lá, porque as pessoas são muito legais, as pessoas se sentem bem, são felizes, eles tentam muito
eles tentam realmente trabalhar com essas pessoas. Sabe aquele filme, Pret a Manger? Tem uma lanchonete, uma rede de lanchonetes lá em Londres, no Pret a Manger. Como é que eles conseguem fazer isso? As pessoas que trabalham lá são tão legais. E ele disse, eu vejo que as pessoas são felizes e eu ensino elas como fazerem sanduíches. Eu não pego pessoas que sabem fazer sanduíche e ensino elas a ser felizes. Eu contrato gente feliz. Então, as pessoas que têm energia, que são otimistas. Então, esse é o tipo de qualidade que eles procuram para trazer para trabalhar conosco. Muito bom. Que legal. Quem é que aqui quer trabalhar para a IDEO? Você pode recrutar aí umas pessoas. Olha, eu estou indo embora para São Francisco domingo. Se alguém couber na minha mala, pode ir. O trabalho é seu. Coitado do Edgar, ele não cabe. Eu vou fazer em português, porque o meu inglês é catastrófico, eu não vou ferir os ouvidos deles, nem os de vocês, tá? Eu tenho um ponto sobre o design centrado no ser humano, porque eu tenho visto uma série de consultorias prestando esse tipo de serviço no Brasil e alguns executivos desencantados com os resultados. Queria ouvir um pouco o Aaron sobre a experiência de uma primeira abordagem com um executivo ou com uma organização social que queira contratar esse tipo de serviço. E aí eu parto um pouco de uma lógica que muitas vezes o próprio executivo nem viveu um processo de design centrado no ser humano. Tampouco ele projeta alguns resultados, ele só se esquece que se o design é centrado no ser humano, o resultado é improvável, porque o ser humano é improvável. Boa pergunta. Uma das coisas que a gente tenta fazer e a gente quer que as pessoas para as quais a gente está desenhando, a gente quer levar os parceiros juntos, não é? Não só os designers. Existe um nível de educação que tem que acontecer ali. E graças a Deus, a IDEO.org, como já tem uma reputação, etc. Quando as pessoas elas vêm para a gente, é raro que eles não saibam, que eles queiram a IDEO, mas detestem a nossa abordagem de design. Mas às vezes acontece. Então, no caso assim, o que você tem que fazer é educar mesmo o seu cliente, o seu parceiro. Por que tem que ser design centrado no ser humano? Por que ele funciona? Como funciona? A gente acredita que uma das melhores formas de fazer isso é jogar eles na mistura. Sabe? Colocar eles juntos, porque a gente quer as organizações que sejam embutidas juntas mesmo, de mãos dadas com a gente, porque nos ajuda a criar campeões, ou seja, soluções assim master. É uma forma que a gente quer fazer isso, porque tem pessoas que são super críticas à nossa metodologia, falam, sei lá, muito mole, não sei, a gente confia em dados mais fortes, mas 5.000 pessoas, a gente está falando com 50, né, de 50, mas a gente acredita que há muita sabedoria e você pode, mesmo que sejam 50 pessoas, eu tenho certeza que as nossas pesquisas vão capturar. Porque a gente põe pessoas lá para perguntar, fazer questionários, ver como eles vivem. Isso revela alguma coisa. Mesmo se a gente não puder fazer isso 1000 vezes, mas estatisticamente é substancial, porque tem tem uma quantidade boa de dados. Se você fizer isso 50 vezes e escuta a mesma coisa 35 vezes, você fala, bom, tem algo aqui. E aí, uma das coisas maravilhosas do design thinking e do design centrado no ser humano é que você tem que explorar a sua intuição, confiar nas suas entranhas, porque aquelas pessoas que você tem que desenhar, você tem que realmente ser capaz de intuir. Será que eu vou mesmo satisfazê-lo? Claro que eles vão te dizer se estão satisfeitos ou não, mas enfim. Você mostra o seu desafio de chegar a milhares de pessoas. Qual é o grande desafio para você na escala? Em produzir em escala? Em scale. Obrigado pela pergunta. A gente estava falando sobre isso com a Fernanda antes. Assim, as únicas pessoas as entidades que estão procurando por escala são os gigantes comerciais, Procter & Gamble, Coca-Cola. A Coca-Cola agora
está sendo usada pela Gates Foundation para lutar contra doença, procurar cura para doenças que nem os governos estão conseguindo. Então, você tem que, nessas grandonas, você tem que ter vontade, força de vontade para chegar. Claro que, às vezes não é, claro que dinheiro também é importante, mas eu penso assim, como é que a gente usa aquela psicologia, como a Procter & Gamble, como a Coca-Cola, a gente usa esse conhecimento, essa sabedoria em propósitos sociais. Por exemplo, você começa com um gatilho. Por exemplo, Facebook. No caso do Facebook, você vê, tem uma notificação, que é um gatilho. Mas, alguém te marcou numa foto. A próxima coisa, o próximo passo é uma ação. Aí você clica naquilo, é sua ação. A próxima coisa é você não sabe o que é. Você não sabe se é uma foto você no escritório, se é uma foto quando você era um bebê, sei lá. Mas você pensa, vai te dar alguma coisa, né? Então tem alguma surpresa ali disponível. E a próxima coisa, você faz alguma resposta, tem que dar uma resposta naquilo. E se você gosta, ou compartilha, ou comenta, ou sei lá, você faz algo com aquilo. E quando você faz alguma coisa com aquilo, o Facebook aprende assim, essa pessoa fez isso. Isso aí é o tal do look. E para um usuário normal, se você recebe 20 notificações por dia e você faz isso num mês, 600 vezes, 700 vezes, o que fez isso? Dá 6 meses, você checa aquilo 4, 5 mil vezes, aquilo virou um hábito. Para mim, a coisa mais fácil de construir escala é fazer essa mudança, ou seja, para formar essa coisa do hábito. Psicologicamente, como é que você faz que a pessoa queira aquilo? A Coca-Cola, ela não te dá uma amostra de Coca-Cola mais. Mas você vê Coca-Cola escrita, você fala, putz, eu quero uma Coca. Eles não vão te dar um copinho com Coca-Cola. Então, e os desafios sociais é a mesma coisa. Você faz a pessoa querer. Você vê os aplicativos, por exemplo, no App Store, aí qualquer transação que você faz ali com seu telefone móvel, eles vão... Você faz uma transação de $1,99 e eles vão te dar aquilo para uma caridade, sei lá. Eles fazem com que você fique com vontade de ser caridoso. E quando você dá $30 por mês, você é um cara caridoso, porque você criou aquele habitinho e você faz aquilo acontecer todos os dias. E eu acredito que é assim que a gente faz esses desafios escalonados. Olá. Nós temos 2 perguntas para o Aaron. Primeira, que modelo de negócio você sugere para um grupo de designers que querem trabalhar com mudança social? Que modelo de negócios eu sugeriria? Limitem as suas expectativas para quanto dinheiro vocês vão ganhar com isso. Eu estou brincando. Que pergunta? Perguntar para... muito... Se eu estivesse com a minha equipe da IDEO.org, minha equipe, eu teria todas essas pessoas da equipe médica, engenharia, eles saberiam responder. Agora, não é minha área de especialidade, mas eu diria que os especialistas vão lá e vão fazer. O que é super empolgante em relação ao design centrado no ser humano é as pessoas tomando responsabilidade pelos problemas que estão lá fora e por resolvê-los. Uma das ferramentas que nós queremos fazer é criar maior número de soluções de problemas como possível. Se você pega as suas ferramentas, você não vai se tornar um grande designer de gráfico ou mecânico. Nada vai te transformar num designer da noite para o dia, mas o que pode fazer é você trazer soluções de problemas de maneira inovadora. Nós queremos inspirar as pessoas para que eles tenham confiança de ir a campo e ter a tecnologia que para eles resolverem os problemas que eles veem lá fora. Nós gostaríamos muito de... poderíamos ver que as pessoas, pelo mundo todo, estão resolvendo os problemas elas mesmas. E eu acho que essa foi uma resposta ao redor da pergunta sobre o negócio de modelo de negócios.
As pessoas aqui, eu não enxergo as pessoas daqui. Se tiver a pessoa aqui, online, todo mundo está conectado. Aaron, I'd like to invite you to participate of Social Good Lab next year. There you will find these tools. So, as well as you find uma questão para complementar o que o Aaron colocou, a interdisciplinaridade. Então, assim, se vocês são só designers de formação, o ideal, se querem trabalhar com isso, é que se juntem com pessoas de outras formações, que trabalhem com, né, outras disciplinas para poder achar esse modelo de negócio. E a gente do Social Good está aí para ajudar. Já colocamos à disposição aqui para trocar uma ideia com vocês. A outra pergunta é sobre como podemos medir o impacto social, né, de ações que usam o design centrado no ser humano. That's a hard one, and that's something that A pergunta é muito difícil e nós estamos trabalhando nisso nós mesmos, porque existe uma linha de tempo tão longa em relação a esses desafios que a gente aborda quando a gente quer aliviar pobreza ou trazer benefícios para comunidades que são pobres e vulneráveis. Não é algo que nós vemos impacto assim da noite por dia. Raramente isso acontece. Nós levamos impacto que, por exemplo, as pessoas, os financiadores que vão nos dar dinheiro para fazer isso num lugar e depois no outro lugar. Quando a gente pensa no impacto, nós pensamos em várias coisas. Quantas vidas de pessoas nós estamos modificando? Essa mudança é realmente séria? É difícil simplesmente chegar para uma comunidade e tirá-la inteiramente da pobreza, mas a gente faz o design de alguma coisa para facilitar as suas vidas, para que as suas vidas sejam melhores, mais fáceis. Então, 3.500 pessoas em Gana agora têm vaso sanitário. Eles não tinham antes. Imagina não ter acesso a um vaso sanitário. Imagina a dignidade dessas pessoas. Pessoas mais velhas, crianças. Pensem em mulheres que precisam esperar para ir ao banheiro quando elas chegam no trabalho. E essas pessoas agora não precisam mais usar os banheiros porque elas estão numa vizinhança muito ruim. Então, outra coisa é pensar como você já ajudou o seu parceiro a ser mais inovador, você deu as ferramentas para que eles possam resolver esses problemas de maneira mais animadora, melhor, e nós nos esforçamos o suficiente como designers para melhorar a nossa arte para o nosso próximo trabalho. Então, a gente pensa nesse tipo de impacto. E isso é uma pergunta muito difícil, realmente, de responder. Nós estamos lutando com isso, usamos um consultor nesse momento para nos ajudar a compreender a melhor maneira de ver o nosso próprio impacto ao longo do tempo para compreender o que o seu trabalho alcançou. Bem, a gente está quase chegando no final. Well, we're getting to Vou the falar end. mais um minutinho aqui e vou fazer mais uma pergunta aqui para o Aaron, que eu estou pensando desde o começo. Eu gostaria de saber qual que é o relacionamento da IDEO.org com a D-School. Eu tive a oportunidade de visitar a D-School 2 vezes e eu fiquei impressionada quando, assim, a primeira vez que eu fui com um grupo de empresários e a gente foi fazer aquela visita de toda sexta-feira e conversei um pouco com os estudantes ali de Stanford que estavam guiando a visita. Toda sexta-feira eles abrem a escola de school que fica dentro de Stanford e que tem todo um trabalho com design thinking em parceria. Eu não sei bem como é que é a relação com a IDEO, mas entendo que é um papel muito importante de levar toda essa metodologia para dentro da universidade. E eu fiquei muito encantada porque são voluntários. Todos os estudantes são voluntários, eles guiam a gente, conversam. E o que eu notei é que, tanto para a questão empresarial quanto para a questão social, existe o mesmo cuidado. Tanto na IDEO, que eu também tive a oportunidade de visitar e fiquei maravilhada. Eu entendo por que as pessoas querem ir dentro da tua mala para lá trabalhar, né? Porque é um ambiente para trabalhar fantástico. Então, assim, como é que é essa interação entre a IDEO, a IDEO.org e a D-School? Aaron. D-School é
é uma escola de design maravilhosa dentro da Stanford. É super incomum, porque não tem diploma nenhum. As pessoas que vão no Stanford, nos programas de mestrado e tal, eles podem estar fazendo mestrado no Stanford e fazer design thinking e design humano na D-School, porque a gente quis colocar outros elementos para o pessoal do Stanford, né? Claro, a gente queria resolver problemas criativos, queria ensiná-los a fazer isso. Então, um dos fundadores, o David Kelly, da IDEO, ele também foi professor de engenharia na Stanford, ele foi um dos fundadores da D-School. Então, o relacionamento, na verdade, é bem próximo. Eu vou no D-School periodicamente, ajudando ali, dando workshops, aulas e tal, porque é muito próximo do Stanford, a gente toda hora está por ali. E a gente olha o D-School como somos, assim, camaradas que praticam design thinking, e eles têm uns toolkits super legais. Se vocês visitarem, vai lá no toolkit, que eu falei para vocês darem uma visitada, o toolkit.org, eu acho, para ver como a empatia é tão importante. E o David Kelly, que é o fundador da IDEO, ele tem um vídeo falando sobre a confiança criativa. É um relacionamento super confortável com a D-School. E acho que eles são um lugar maravilhoso para aprender sobre design. Well, so let us wrap up this panel. I'd like to thank you for your generosity again, being here with us, e de mostrar, tanto com a experiência das organizações quanto o pessoal de cada um de vocês, como que a gente consegue agora se conectar, como é que a gente consegue, através de movimentos como esse que a gente está vivenciando e que vocês fazem parte, né, que é o Social Good, fazer a transformação que cada um de nós quer e acredita. Eu acho que isso é uma demonstração de que as coisas podem ganhar o mundo, que talvez você não possa impactar 1 bilhão, mas se você já impactar 1000, faz muita diferença, se cada um impactar 1000. E nós, no Social Good, temos esse desejo desde o primeiro momento. A gente sonha grande e a gente fica muito feliz de poder ver a escala que ganhou em 2 anos, aí, né, Luiz, né, Vanessa, estamos todos aqui juntos, né, todas as equipes, e é justamente por causa dessas facilidades, dessas metodologias, desses sonhos grandes, dessas pessoas que estudam e compartilham conosco. Então, muito obrigada, e a gente espera que vocês voltem muitas vezes para Florianópolis. Thank you.